Hoje vamos conhecer uma história trágica do Antigo Testamento, a história de Amnon e Tamar. Essa narrativa envolve desejo, abuso, vingança e justiça e está registrada no livro de 2 Samuel 13. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Amnon era o filho mais velho do rei Davi, enquanto Tamar era sua meia-irmã, irmã de Absalão, filho de Davi. Tudo acontece no palácio real de Davi em Jerusalém. Amnon, consumido por seu desejo por Tamar, elaborou um plano para ficar sozinho com ela e a atacou. Após o abuso, Tamar ficou devastada e implorou a Amnon que se casasse com ela, mas ele recusou. O irmão de Tamar, Absalão, ficou indignado com o que aconteceu com sua irmã e tramou vingança contra Amnon. Absalão esperou o momento certo e, eventualmente, fez com que os próprios servos de Amnon o matassem. Essa história serve como um aviso sobre os perigos do desejo descontrolado e as consequências do pecado. Amnon era o filho mais velho do rei Davi e de sua esposa, Ahinoam. Enquanto isso, Tamar era meia-irmã de Amnon, filha de Davi com sua esposa, Maaca. Segundo o livro de 2 Samuel 13, Amnon ficou profundamente apaixonado por Tamar, que era uma bela virgem. No entanto, havia um problema. Amnon não poderia se casar com Tamar porque ela era sua meia-irmã, e a lei de Moisés proibia esse tipo de casamento. Esse conflito entre o desejo de Amnon e as leis religiosas e culturais da época é um dos elementos cruciais dessa história. Essa história desenrola com o rei Davi reinando sobre Israel, com seus filhos e filhas residindo no palácio real. Essa configuração é crucial para compreender os complexos jogos de poder que se desenrolam na família real. Os personagens dessa história são Jonadab, o amigo e conselheiro de Amnon, que o ajudou a elaborar um plano para ficar sozinho com Tamar. Temos também Absalão, irmão de Tamar, e meio-irmão de Amnon, que mais tarde buscaria vingança pelo que aconteceu com sua irmã. Shimeá, outro filho de Davi, estava presente quando Amnon abusou de Tamar, e também o rei Talmai, mencionado brevemente como um aliado de Davi. Essa história é repleta de tragédia, marcada por luxúria, engano e violência. Embora seja difícil de ouvir, ela nos lembra das consequências do pecado e da importância de obedecer às leis de Deus. Amnon, filho do rei Davi, se apaixonou perdidamente por sua meia-irmã, Tamar. Seu desejo por ela o consumia, mas ele sabia que era proibido pela lei de Deus. Em vez de buscar ajuda ou orientação, ele traçou um plano para satisfazer seus desejos luxuriosos. Amnon fingiu estar doente e pediu a Tamar que viesse ao seu quarto para preparar bolos. Quando ela chegou, ele mandou todos os outros embora e tentou forçá-la. Apesar dos apelos desesperados de Tamar, implorando para que ele parasse e lembrando-o da desgraça que cairia sobre ambos, Amnon recusou-se a ouvir. Ele tirou-lhe a pureza e causou a ela uma dor imensa e uma vergonha avassaladora. Tamar ficou arrasada com o que aconteceu com ela. Ela rasgou sua roupa ornamental, um símbolo de sua virgindade, e colocou cinzas na cabeça. Ela chorou em angústia e foi à casa de seu irmão Absalão, em Horonaim, em busca de refúgio. Esta história de Amnon e Tamar destaca os perigos do pecado sexual e as consequências devastadoras que ele pode trazer. Também nos lembra da importância de buscar orientação e ajuda ao enfrentar a tentação. Como cristãos, devemos nos esforçar para seguir os mandamentos de Deus e evitar as armadilhas do pecado. Deuteronômio 22, versículo 28, afirma que se um homem força uma mulher a se deitar com ele, ele deve casar-se com ela e não pode se divorciar. Essa lei foi criada para proteger as mulheres da vergonha e da desgraça que poderiam enfrentar em tais situações. Após o assassinato de Amnon, seu irmão Absalão fugiu para Gessur, onde permaneceu por 3 longos anos. Quando Davi recebeu a notícia do assassinato de Amnon, ele ficou arrasado, lamentou a perda de seu filho e chorou amargamente. Mas a reação de Davi ao ato de vingança de Absalão foi diferente. Ele estava furioso e frustrado, porém, não tomou nenhuma medida contra Absalão. Essa inação de Davi criou uma divisão entre ele e Absalão, que acabou resultando em uma rebelião liderada por Absalão. A rebelião de Absalão contra Davi desencadeou uma guerra civil em Israel. Absalão conseguiu reunir um grande séquito e até mesmo assumiu temporariamente o trono. No entanto, Davi e suas forças leais eventualmente derrotaram o exército de Absalão, e Absalão foi morto em batalha. A vitória de Davi teve um alto custo,
pois muitos de seus soldados perderam a vida no conflito. O que começou com a tragédia de Amnon e Tamar se transformou em uma guerra que ameaçou despedaçar o reino. Essa história nos lembra da importância da honra e do respeito nas relações, e como a falta desses valores pode levar a consequências trágicas. Essa história nos destaca a importância da integridade em nossas vidas. A falta de integridade de Amnon o levou a cometer um ato terrível de pecado sexual contra sua meia-irmã Tamar. Suas ações não eram apenas imorais, mas também ilegais de acordo com as leis de Israel. Como cristãos, devemos nos esforçar para viver vidas de integridade, sempre buscando fazer o que é correto aos olhos de Deus. Devemos resistir à tentação de comprometer nossos valores e crenças, mesmo diante de circunstâncias difíceis. As ações de Amnon não apenas feriram Tamar, mas também destruíram sua própria vida. Ele perdeu o respeito de sua família e amigos, e sua reputação foi manchada para sempre. Precisamos lembrar que o pecado sexual não é apenas um pecado contra Deus, mas também contra nossos próprios corpos. Devemos fugir da imoralidade sexual e buscar viver vidas de pureza e santidade. Tamar clamou por socorro, mas não havia ninguém para resgatá-la. No final, a justiça foi feita, mas somente após um processo longo e doloroso. Devemos estar dispostos a defender os oprimidos e buscar justiça em seu nome. Também devemos estar dispostos a testemunhar em prol da verdade, mesmo quando isso é difícil ou impopular. Esta história nos ensina que devemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas, buscando viver de uma maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Amnon, filho do rei Davi, e sua meia-irmã Tamar são os personagens centrais desta narrativa dolorosa. A traição incestuosa e o pecado sexual que ocorrem na história nos lembram das terríveis consequências da luxúria descontrolada e do engano. Também ressaltam a importância da integridade e do respeito nas relações familiares e sociais. Tamar, apesar da agonia que enfrenta, demonstra força de caráter e pureza em meio ao sofrimento. Sua reação nos ensina sobre a importância de não ceder ao desejo de vingança, mesmo quando somos gravemente prejudicados. Esta história serve como um aviso sobre os perigos do amor traído e como ele pode causar danos profundos. Devemos permanecer vigilantes contra a possibilidade de traição nos relacionamentos que valorizamos. Fiquem ligados para mais reflexões e histórias inspiradoras aqui no canal. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.